Fala aí, pessoal, beleza? Antes da gente começar, se possível, já dá um like aí, se gostar do conteúdo, já se inscreve também, ajuda o tiozão aqui a fazer esse canal dar uma crescidinha, beleza? Então essa integral aí que a gente quer resolver é uma integral dupla, que é uma integral bem interessante porque ela dá para resolver do jeitinho que ela está apresentada aí. Para resolver ela do jeito que ela está apresentada, ela vai dar um pouco de trabalho, a gente vai ter que integrar essa função aí, 1 sobre 1 mais x quadrado mais y quadrado com relação a y, vai dar um arco tangente, a gente vai conseguir depois uma outra coisa para integrar, que vai dar um certo trabalho, mas enfim, é uma função aí que dá para integrar, e apesar das suas dificuldades, não é tão complicada assim. Mas, se a gente puder facilitar todo esse trabalho, a gente vai facilitar. Então, como que a gente vai facilitar isso? Usando coordenadas polares. Mas para a gente conseguir usar coordenadas polares, a primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o domínio de integração. Então, o domínio de integração aqui, ó, do jeito que ele está escrito ali na integral, são todos os x e y no R2, tal que o x está entre 0 e 1, e o y está entre 0 e raiz de 1 menos x ao quadrado. Dessa forma, o que eu posso fazer? Posso entender o seguinte, que o y, se ele está de 0 até raiz de 1 menos x ao quadrado, então o limite do y é quando o y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. E o que acontece quando o y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado? Quando y é igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, eu tenho, se eu elevar os dois lados, eu tenho y ao quadrado igual a 1 menos x ao quadrado. Se eu passar o x aqui para o lado esquerdo, eu vou ter x2 mais y2 igual a 1, significa que o limite superior do y ali é uma parte de um círculo de raio unitário. Então ele começa do 0 e vai até um círculo de raio unitário. E aí, como o x está variando entre 0 e 1, significa que o meu desenho ali está no primeiro quadrante. Então, posso desenhar aqui, ó, tenho aqui o eixo y, vou fazer aqui agora um eixo x, e eu vou desenhar um círculozinho aqui, vou tentar desenhar um círculo aqui, que vai ser o meu círculo de raio 2 aí, beleza? E aí tem o meu círculo, tudo beleza. Como eu estou dizendo ali que eu estou no primeiro quadrante, porque o x varia entre 0 e 1, tá? E o y varia entre 0 e raiz de 1 menos x ao quadrado, então eu estou aqui com y igual a 0, eu estou aqui com y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado, e como o x varia de 0 em 1 aqui, eu tenho exatamente ali o primeiro quadrante, beleza? Esse domínio é interessante porque dá para a gente escrever ele facilmente em coordenadas polares. Primeiro, quem são as coordenadas polares? Coordenadas polares são, eu posso escrever aqui o meu x como sendo um r vezes um cosseno de θ, posso escrever o y como sendo um r vezes um seno de θ, e aí eu preciso entender, na verdade, como que esse 1/4 de círculo aqui, ele é escrito no meu mundo polar, tá? Em função do ângulo e em função do raio. E aqui não é tão difícil assim. Por quê? Vamos lá. Se eu quero toda essa região que está pintada em rosa aqui, ó, eu preciso então que o meu raio, que ele mede uma distância, o raio, a gente sempre tem que lembrar que ele mede uma distância a partir da origem. Então, por exemplo, se eu pegar aqui, a partir da origem, e traçar um raio aqui, ó, um raiozinho, o meu raio ele tem que emanar da origem e bater até no limite da circunferência ali, que é quando eu tenho o raio igual a 1. Significa que o meu raio, R, ele tem que variar no máximo entre 0 e 1. Então ele está entre 0 e 1 sempre, beleza? Se eu fizer outras retinhas aqui, em outras posições emanando da origem, todas elas eu vou ter que para cobrir toda essa parte dentro do círculo, dentro da circunferência, eu preciso que o meu R varie entre 0 e 1, independente de qual seja o ângulo, beleza? Então o meu raio, aqui em coordenadas polares, ele vai ter que variar entre 0 e 1. E significa que, claro, se eu quero cobrir todo esse 1/4 de círculo, eu preciso começar com o meu θ aqui de baixo, ok? Até chegar o θ aqui em cima, ou seja, eu preciso dar essa volta aqui com θ, que vai de 0 até π sobre 2. O θ varia entre 0 e π sobre 2. Então aqui é imediato perceber que o θ varia entre 0 e π sobre 2. Ok? Se eu estivesse pegando, por exemplo, toda a parte superior do eixo x ali, ó, todo o semi-eixo ali superior acima do eixo x, o meu θ, por exemplo, ele variaria de 0 até
meia volta, que seria π, ok? Se eu estivesse pegando uma região, por exemplo, que vai os 3 primeiros quadrantes, então seria de 0 até 3π sobre 2, e assim por diante, entendeu? Beleza. Então, em coordenadas polares, o meu raio vai de 0 até 1 e o θ vai de 0 até π sobre 2. Então eu posso reescrever essa integral. Então eu posso reescrever essa integral aqui, ó, a integral de 0 a 1, da integral de 0 até a raiz de 1 menos x2, dessa função aqui, ó, 1 mais x2 mais y2 dy dx, em coordenadas polares, como sendo a integral que vai de 0 até π sobre 2, da integral que vai de 0 até 1, de qual função? De 1 sobre 1 mais r cosseno de θ ao quadrado, que é o x, mais r seno de θ ao quadrado, que é o y, vezes dr vezes dθ. A questão é, quando a gente passa do mundo cartesiano para o mundo polar, a gente ganha um fator de correção aí dos elementos de área. E o fator de correção que a gente ganha é um R, que é o que a gente chama lá de jacobiano. Então esse R aqui é o jacobiano da transformação, ou seja, ele é a correção, né, dessa mudança de área aí. Ele é chamado de jacobiano e a gente nunca pode esquecer ele. Toda vez que a gente for mudar para coordenadas polares, a gente vai colocar que o nosso elemento de área não é dy, não é dr dθ, e sim r dr dθ. Beleza? Ótimo. E essa integral agora é uma integral muito mais simples de calcular. Se eu subir aqui agora, essa integral, na verdade, é a integral de 0 até π sobre 2, da integral de 0 a 1 de r sobre 1 mais r ao quadrado dr dθ. Então, simplificando aqui, né, o denominador ali, o que eu tenho para integrar isso aí. E essa integral é relativamente tranquila de calcular. Por quê? Porque eu posso fazer simplesmente uma mudança de variáveis. Eu vou chamar u de 1 mais r ao quadrado. Consequentemente, o meu du ele é 2r dr, que consequentemente eu vou ter que du sobre 2 é igual a r dr. Além disso, nos meus limites de integração, no u de 0 eu vou ter 1 mais 0 ao quadrado, que é 1, e no meu segundo limite, quando r é igual a 1, eu vou ter u de 1, que é 1 mais 1 ao quadrado, que é igual a 2. Então essa integral ela é facilmente modificada na integral de 0 até π sobre 2, na integral na integral de 1 a 2, porque agora eu vou estar em u, né? r dr é du sobre 2, então isso é du sobre 2, dividido por u, tudo isso dθ. Essa constante aí, esse meio aí que apareceu, ele pode sair para fora da integral. Então essa integral, essa é a metade da integral de 0 a π sobre 2, da integral de 1 a 2 de du sobre u dθ. E aí, integrar isso com relação a u é bem tranquilo, que isso é metade, então, da integral de 0 até π sobre 2 do ln de u, com u variando de 1 até 2, dθ. E aí isso aqui vai ficar, então, metade da integral de 0 a π sobre 2 de ln de 2 menos ln de 1 dθ. Tudo isso é constante, o ln de 1 é 0, então eu posso até tirar para fora da integral aqui. Então esse é ln de 2 sobre 2, integral de 0 a π sobre 2 de dθ, né, porque é tudo constante, e aí isso aqui simplesmente vai dar ln de 2 vezes π sobre 4. Então aquela integral que na forma cartesiana era relativamente difícil de integrar, na forma polar ela fica muito mais fácil e a gente consegue achar o resultado dela, uma forma simplificada, que dá π sobre 4 vezes ln de 2.